Então, gente, conforme prometido, né, Jair? Estamos de volta aqui. Para quem achou que fosse demorar mais, nós voltamos, Tamo né? junto. E a gente faz as coisas, a maioria das coisas aqui no improviso, né? Porque a gente faz um bate-papo e quando a gente tem uma pessoa com uma riqueza de conteúdo como o Jairinho do lado, fica muito fácil a gente conversar e a gente fazer aquela interatividade bacana, né? Eu tô tão de improviso que eu tô fantasiado de Jeremias Pereira, Ó, pastor da oitava presbiteriana de Belo ou, Horizonte. para quem não conhece, Agostinho Carrara. E para quem não conhece, o Magnum, detetive do seriado. Também, né? Então, uma das coisas assim, fantásticas que eu vivo na minha vida nos últimos 15 anos, e especialmente nos últimos 3, foi o fato de eu ver de forma muito materializada o fruto daquilo que eu plantei, em termos de amor, de graça, de carinho, de cuidado com pessoas. Muito bom. E a grande herança que eu carrego hoje são amigos, que eu posso dizer que muitos deles são irmãos. Sim. E às vezes eu fico assim numa situação de dizer, meu Deus, agora eu não tenho nada. E eu vivi esse ano passado de 24 cuidando de gato e cachorro, e às vezes o dinheiro acabava assim, eu falava, nossa, e agora, como é que eu vou comprar ração? Eu vou comprar cartão de crédito. Aí no outro dia pingava algum dinheiro, porque seria a conta para eu pagar o que eu comprei, né? Então tem sido assim, e eu não acredito que tenha sido diferente hoje na sua vida. Sim. E como aqui é improviso, eu quero te pegar de surpresa e acima de tudo dizer para você o seguinte. Eu acho que nós, pelo que nós exercemos a vida inteira, nós só aprendemos a ajudar. E todos os momentos que a gente que é honesto, que tem caráter, que é sincero, que a gente precisa, muitas vezes a gente opta por passar necessidade do que abrir a boca e pedir. Eu sei que existe aí dentro desse meio aí nosso, muitas pessoas que pedem tanto, são cara de pau, manipulam os outros, usam um discurso completamente errado. Chantagem emocional. Chantagem, culpa, e castigo, maldição, né? Para poder arrancar aquilo que eles querem, né? Isso não faz parte da minha vida e muito menos da do Jairinho. Nem do Evangelho. Exatamente. Então, eu não sei pedir para mim. Eu acredito que talvez o Jairinho também não saiba. Não. Mas eu sei pedir para os outros. Como eu sei pedir para os gatos, sei pedir para os cachorros, eu sei pedir para alguém que está passando por algum tipo de necessidade, né? E aí, Jairinho, eu estou dizendo isso por quê? Porque é o seguinte, pessoal. O Jairinho, como ele já anunciou aqui, ele caiu, quebrou os seus dentes. E o que eu quero dizer aqui, Jairinho, que eu quero começar, através desse vídeo aqui, uma campanha com um alvo específico para a gente ajudar você, cara, a recuperar a sua dentição. E eu já fiz vídeo aqui com ele, eu já vi vídeos dele, inclusive com dente faltando. E vocês conhecem aí o nosso caráter. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou deixar na descrição o Pix do Jairinho, você vai contribuir diretamente com ele. E eu sei que tanto o lado inferior como o lado superior da dentição dele está prejudicada. E eu quero pedir primeiro aos meus amigos que me conhecem, que são dentistas. E eu tenho muitos não, eu tenho alguns grandes pessoas aqui, né? Não vou citar nomes para também não constranger ninguém a fazer nada que não queira. Primeiro eu quero levar uma palavra para você, que é dentista, a fazer alguma coisa por esse querido aqui que deu a vida dele pelos outros. Investiu sua vida, seu tempo, sua família, sua melhor fase da vida dele, ele deu para os outros. Toda a juventude. Toda a juventude dele. Hoje ele está com 64 anos. Faço em maio. Faz em com maio. 63. 64 anos, já está aí um idoso, né? Que bom, ando de graça no ônibus. Vantajão. Então, em primeiro lugar, esse pedido aí aos dentistas. Em segundo lugar, eu não sei o custo.
Eu acho que essa coisa de prótese é muito ruim. Hoje chama protocolo. Eu não sei qual, mas eu acredito que se a gente estabelecer um alvo aí, vou estabelecer um alvo aqui de R$ 10.000 para a gente levantar aí dentro de 30 dias para a gente ajudar o Jairinho. O Jairinho é um cara sem vergonha, né? Então, descreve aí, Jairinho, na sua boca aí o que precisa, por exemplo, embaixo, em cima, assim, para quem é técnico, de repente, saber. Eu quero começar antes. Pode ser. A minha infância foi no Paraná. Papai era o pastor da primeira igreja batista, então nós não tivemos grandes dificuldades financeiras. Fomos para Belo Horizonte, para a Igreja Batista Central, de famílias muito ricas, empresários, donos de colégio, donos de empresa de fabricação de coisas de cimento. Primeira coisa que meu pai ganhou quando a gente chegou em BH, eu passei uns tempos em Porto Alegre com a minha avó, que era uma pessoa muito pobre. E eu lembro que ela saía de manhã espantando os cascudos, os besouros da plantação de dálias que ela tinha. Eu lembro também de ajudar a minha avó a colher morango. Eu lembro da minha avó debruçada sobre a Bíblia com o dicionário do lado, para entender as palavras. Eu lembro dela fazendo palavra cruzada. Ela cozinhava mal pra caramba. Mas eu nunca vi minha avó reclamando de nada, de nada. Ela era a mais pobre da família e quando ela morreu, meus tios passaram necessidade, porque ela ajudava todo mundo. E eu cresci com esse sentimento de que existem dois tipos de pessoas: as que andam pela fé e as que não andam pela fé. Papai saiu dessa igreja rica, começou a vender livro para sobreviver, eu ia com ele, eram livros de inglês, de escola de inglês. Depois ele se formou, se tornou um catedrático da área de psicopedagogia na Católica, ganhava muito bem. Então, quando eu me converti, eu não sabia o que era não ter o que comer no dia seguinte. Fome não é ficar com fome. Fome é não ter, por dias e dias, não ter o que comer. E eu fui ensinado a não pedir. A gente era corrigido. Minha irmã chegou com uma bota emprestada de uma colega uma vez em casa, acho que ela estava na 3ª série, mas ela apanhou tanto que ela nunca mais pegou coisa emprestada. Me converti, a vida toda adulta, vivendo do altar. Não é uma coisa fácil, porque os que mandam na religião, os que puxam as cordinhas, dominam também o dinheiro. Então, muitas vezes eu fiquei desempregado, sem lugar para morar, porque é sempre a casa pastoral, vamos dizer assim, né? Não tinha casa, a gente não tinha nem chuveiro, tudo da igreja. E uma dessas vezes foi muito usada por Deus para eu aprender uma lição. Peça primeiro a Deus. Sempre na minha vida. Peça primeiro a Deus. E lutando com muitas dificuldades, teve épocas que minha esposa Bebel teve que sair para trabalhar, não teve outra opção, até que eu me aposentei, em 2019. Mas antes disso eu tive uma experiência impressionante. Eu trabalhava numa igreja que tinha um projeto social, e os meninos iam para lá ter reforço escolar, tinha aula de futebol, e tinha os meninos jogando futebol na quadra da igreja, que é de concreto. Eu não jogo futebol de forma alguma, né? Eu fui pegar uma bola, pôr o pé em cima de uma bola e meu pé resvalou para trás e meu corpo foi para frente. Eu caí de rosto no chão. Eu cheguei no pronto-socorro odontológico com sangue e tudo complicado. Como é que eu chego em casa mostrando para minha mulher isso? Meu salário era reduzido. Não era tipo assim, a vida toda foi na conta do lápis. A gente deixava de pedir pizza, anos, de comprar um presunto, um queijo. Era o café, um pouco de leite, o almoço sempre sem carne, às vezes chuchu com ovo. Não reclamamos, mas você sabe por quê? Eu sempre fui uma pessoa, um pastor que não tosquia as ovelhas. Eu podia falar, mas não falava. Paguei o tratamento inicial com muito custo. Só que essa fratura
ela foi piorando porque eu tenho um bruxismo tão forte que é de dia também. Eu tenho que usar placa dia e noite. E foi quebrando. Foi quebrando. Então, eu sou um cara muito cara de pau, mas as próprias pessoas que me amam falam assim, Jairinho, não grava mais Banguela, não. Eu sinto mal. E várias dessas pessoas cooperaram financeiramente. Só que tem coisas que fogem ao nosso controle. Por exemplo, a igreja onde eu sirvo pagou várias cirurgias, mas a igreja tem um terceiro pastor, tem uma congregação. Então, essa dinâmica do ser igreja, às vezes, tem que alocar recursos para outras áreas. E eu entendo hoje o seguinte, Alcimar, isso aqui tudo é prótese, embaixo ainda tem umas cirurgias para fazer, mas eu confio em Deus, eu vivo pela fé. Viver pela fé é tanto para o cara que ganha todo dia útil, o primeiro dia útil ele ganha lá, ele tem que viver pela fé. E do cara que não sabe onde vai vir o dinheiro amanhã. Uma das razões para eu viajar, e eu falo isso com tranquilidade, é o dinheiro. Entendeu? Eu recebo oferta. Já teve algumas igrejas que eu fui, voltei com meu dinheiro e não ganhei oferta. Eu louvo a Deus por essas igrejas. Pagou para ir lá, né? Paguei para ir. E eu penso o seguinte, que Deus tenha piedade dessas pessoas. Não é porque eu sou Jairinho, é porque tem gente que não aprendeu a dar. Não abre mão, são pessoas, não é só uma questão de dinheiro, porque uma é a questão financeira, a outra é a questão econômica. A questão financeira é aquilo que a gente mede em 0, 1, 2, 3, 4, é matemática. A questão econômica é como que na sua cabeça você concebe as coisas materiais, quanto que elas custam, a prioridade que é, se é importante ou não, e uma forma, às vezes, de abençoar o outro naquilo que eu gostaria de ter, mas o outro precisa mais. Então, não estou aqui para dar lição de moral em ninguém, gente, por favor, não entenda isso. Mas o homem e a mulher do século XX precisa se reinventar. Quando eu olho a parábola da viúva, aquilo me comove tanto, porque quando Deus diz tudo, não é apenas um superlativo alegórico, é uma parábola, é tudo. A viúva lá no Velho Testamento deu tudo. E aconteceu uma coisa interessante, o profeta diz assim, junta todas as vasilhas que você tem, pede seus vizinhos. Alcimar, se aquela mulher tivesse reunido todas as vasilhas do mundo, até hoje estaria escorrendo óleo para aquela vida. Eu creio nisso, 63 anos de vida, ele nunca me deixou na mão. Ele já me deixou sem as coisas, ele já me deixou sem saúde, mas nunca me deixou sem esposa, filhos, a fé, o trabalho. Fui publicitário muitos anos, tive que me aposentar por invalidez. Hoje eu não posso receber dinheiro por trabalho laboral. Se eu receber X reais e aquilo for para o imposto de renda, eu perco minha aposentadoria. Nem se eu quisesse. Talvez então fosse bom você até botar aí o Pix do seu filho, né? Isso. Ele tem empresa e tudo. Mas enfim, eu quero fazer esse vídeo não muito longo e dizer que eu sempre, muito cedo, talvez depois dos 20 anos, eu agi com muita radicalidade em relação a isso. Então eu adotei, por exemplo, uma frase que diz assim, quem quer dar não oferece. Então, legal. A vida inteira, cara, legal. O pessoal passa mensagem aí, cara, ó, você sabe que eu tô aqui, né? Ou então, ó meu, você sabe que pode contar comigo. Eu não sei Já ouvi isso muito. Parece que por trás tem aquela ideia de dizer o seguinte, não, eu quero ver você se humilhar, quero ver você pedir, e eu quero ver você rebaixar para poder me pedir. E agora, graças a Deus, eu tenho muitas pessoas que simplesmente chegam e enfiam no meu bolso. Deixa aqui em cima da mesa, entendeu? Então eu acho que essa é a radicalidade. Aprendi com um amigo também, tem a lei aí da Bíblia, né, de você colher aquilo que você planta. Sim. Eu hoje estou colhendo o que eu plantei durante a minha vida, sabe? Para poder ter pelo menos o necessário para remédio, para minha sobrevivência. Mas se você, quem não abre a mão para receber, ou para doar, ele não vai conseguir receber com a mão fechada. A mão está fechada. Não tem como receber. Então você abre a mão e doa, aí você recebe, né? Então, Alcimar, basicamente isso. Eu queria só fazer um comentário sobre a Jodie Foster, uma grande atriz de Hollywood. Ela disse a respeito da
aqui se, como é que é? Dá e dá-se-vos-á, não. É aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Ela não acredita nisso. Ela fala que certas coisas só acontecem na eternidade. Do ponto de vista humano, ela tem razão, porque você não pode conferir os frutos na vida, às vezes nem na sua. Mas do ponto de vista do evangelho, eu creio firmemente nessa lei, porque Deus não é injusto. Quer ver uma coisa? Se Deus é bom, por que tanta gente sofre? Se Deus é bom, por que pessoas boas sofrem? Só teve uma pessoa nesse mundo boa e sofreu pra caramba, mais do que todos nós. Se Deus é bom, eu não vou olhar o que falta, eu vou olhar o que transcende. Uma coisa é eu ser sem carro, não posso dirigir, eu tomo remédios pesadíssimos. Mas outra coisa é poder tomar um ônibus e ficar olhando da terceira ponte, a Baía de Vitória, com o sol poente. Eu só posso fazer isso andando de ônibus. Ah, lá em casa meu apelido é Poliana, aquele livro, né, Poliana, ela vê o lado positivo. Eu vejo, porque meu coração está cheio de eternidade. Sabe, o que é 80, 90 anos aqui? Então, essa noção de um Deus bom, provedor, justo, é uma noção que permeia minha alma. Desde que eu me converti, eu nunca duvidei de Deus. Eu já duvidei de que Ele estivesse escutando a minha oração. Mas, recentemente, eu estou tendo uma experiência dentro da minha casa que mostra que Deus, às vezes, leva 34 anos para fazer uma coisa da noite para o dia. É isso. Ok. Então, aqui embaixo, na descrição do nosso canal aqui, do meu canal, você vai ter aí o Pix, provavelmente aí Do Pedro. Do Pedro, filho do Jairinho. E o alvo, a princípio, é esse. Vamos já botar o Jairinho para fazer alguns orçamentos e ver aí quais serão os passos de cirurgia, essas coisas que ele precisa. Mas em 30 dias a gente levantar aí 10 mil reais. Eu acredito que isso não é nada. A gente vai estar sempre, praticamente todos os dias, diariamente, dando aqui o relatório de quanto que a gente arrecadou. E eu quero que você que me conhece, que nos conhece, passe isso para outras pessoas que de repente eu não tenho contato, não tenho WhatsApp, não tenho tido nos últimos anos aí contato com essas pessoas. Você que tem aí um dentista parente, um amigo que é generoso também na sua família, entre em contato comigo, porque você tem aí o meu contato através de e-mail e também através do WhatsApp. E eu quero, muito em breve, estar aqui emocionado e celebrando essa grande vitória com meu querido amigo. Um sorriso que não vai quebrar. Exatamente. Deus te abençoe, contribua, porque você será instrumento de Deus para poder abençoar aqui a dentição e a vida do meu amigo. Beijo para vocês e a gente se vê.